Eu acho que o John Textor hoje é a grande vergonha do futebol brasileiro e eu acho que ele tem que ser punido, se ele não comprovar, ele tem que ser punido, sabe, de uma forma exemplar. Esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro. Leila Pereira diz que John Textor é a maior vergonha do Brasil. Mas não é ela, Leila Pereira, dona da Crefisa, condenada 10 vezes por cobrar juros abusivos de idosos brasileiros? Afinal de contas, quem é a maior vergonha do Brasil, hein? Ô, dona Leila, quem acompanha morcego dorme de cabeça pra baixo, acreditar nesse blá 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 aí de maior vergonha disso, daquilo e tal. Há um ano, o auxiliar dela lá do Abel Ferreira tava reclamando, não é isso? É que o sistema não ia deixar ser campeão e tal. Vocês também fizeram acusações, né? E a senhora bateu palminha e tal. Agora, falar em maior vergonha do Brasil, é bom dar uma olhada nas condenações da Crefisa, né? Que no final do ano passado foi condenada 10 vezes, cobrando juros abusivos dos idosos brasileiros. Isso sim que é uma vergonha, né? Enfim, de blá 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 a gente já tá cheio. Vamos falar aqui de futebol, que é o que interessa. Uma semana muito importante pra gente, né? Semana de início de Campeonato Brasileiro, estreia contra o Cruzeiro. Eu pude ontem analisar o nosso adversário da estreia, né? Ao longo da semana a gente vai falar bastante aqui desse Cruzeiro que perdeu a final do Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro, no Mineirão, diante de sua torcida, 3-1 ontem, né? De virada. E é claro que o jogo mais importante é contra a LDU. Botafogo não vai ter vida fácil essa semana. 2 jogos longe do Rio de Janeiro, um na altitude de Quito, e depois vai até Minas Gerais para estrear fora de casa contra o Cruzeiro. Mas antes de falar sobre isso, e é claro, das proposições do Arthur Jorge, que tá querendo, picotar, tá querendo cortar, mas quer reforço. Vamos ver, vamos falar desses primeiros dias, né, do Arthur Jorge no comando do Botafogo. Mas eu peço a você, canal Gigante Glorioso aí, graças a Deus, bombando de novo, chegando junto da galera. E você, que é da família GG, chegando junto também com o Fogão. Dá aquele like, compartilha com geral. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Estamos na rota aí dos 103 mil. A contagem do YouTube não está atualizando, né? Muita gente vem me falar, pô, não sai de 102 mil, né? 000. Já estamos aí com mais de 102.500 inscritos aqui no GG. Contamos com você para chegarmos aos 103 aqui no canal Gigante Glorioso. Brigadão, viu, galera? O carinho, a audiência, a parceria, tá? Torne-se membro da família GG, faça parte aqui da nossa família e vamos lá, vou falar de Botafogo. Agora a família Botafogo tá com um novo comandante, né? Arthur Jorge, que chegou na quarta-feira, assistiu à partida, viu os problemas, na quinta-feira deu a coletiva, se enturmou, conhecia os jogadores pelo nome, etc e tal, foi tudo muito bem, né? Deu a coletiva no sábado, na verdade, né? Na quinta-feira foi o primeiro treinamento, na sexta foi apresentado, enfim, na sexta foi o primeiro treinamento, a cabeça tá confusa, a quinta foi a folga, né? Mas ele foi até o centro de treinamento, né? Mas sexta foi o primeiro treino, sábado a coletiva, mais treino, hoje mais treino, então pensando nesse jogo contra a LDU. Botafogo treina até amanhã, na quarta-feira, viaja para a quinta já poder estar em Quito e fazer essa adaptação da melhor forma na altitude, né? A gente sabe que nunca vai ser igual. O time da LDU jogando em Quito na altitude, ele já tem uma vantagem muito grande sobre os outros adversários, né? Mas essa vantagem pode ser minimizada, né? Então o departamento médico, com aqueles que estudam isso há muito tempo dentro do futebol, né? Os impactos podem ser minimizados. E a diretoria do Botafogo trabalha para que esses impactos sejam realmente minimizados, como foi naquela partida Botafogo e LDU, em que a gente teve uma chance de gol com o Lucas Fernandes aos 95 minutos, né? O time correu o suficiente para os 40 e pouco, 49 do segundo tempo, Botafogo chegar com gás na frente, poderia ter decidido aquela partida, vencida aquele jogo. E o Botafogo agora, de 2024, ele tem um elenco melhor do que o de 2023, ofensivamente falando. Na organização do meio-campo, ofensivamente falando, em termos de estrutura
estrutura básica, eu vejo um time que está mais à frente do que o de 2023. Mas defensivamente, estamos com alguns problemas. E eu não acho, galera, talvez até a gente discorde aí, não sei a opinião de vocês. Eu não acho que seja só por conta dos nomes, né? Não, esse lateral é pior do que o outro, esse é pior do que esse é pior do que... Não é nem por isso, porque eu não considero o Damian Soares pior do que o de Plácido. Não considero, né? E o Soares nem atuou contra o Junior Barranquilla, né? Foi o Matheus Ponte, que é muito cru ainda, tá imaturo ainda, né? Tem que se desenvolver, né? Mas eu não considero nem o Rafael, nem o Damian Soares piores do que o de Plácido. Não considero o Alexander Barbosa pior do que o Cuesta. Acho o Lucas Halter abaixo dos zagueiros que estiveram aqui no ano passado ali na posição. Até mesmo o Felipe Sampaio, que não era bom zagueiro, né? Eu não gostava do Felipe Sampaio, ele ainda tinha mais velocidade, né? Enfim. E o Adrielson estava acima aí do Lucas Halter, que também está cru, não está maduro ainda, né? Eu acho que o que está faltando mesmo, né, é a organização defensiva, e essa organização ela vem de cima. Né? O que está faltando é o dedo de um treinador que possa organizar isso. Isso não vai acontecer, galera, imediatamente. Eu não vou nem vender essa ilusão que, vamos lá, vencemos a LDU na altitude. Opa, já estou arturizado. Já estou jorgizado. Sei lá o termo que a galera vai inventar, né? Não vou embarcar nessa e não vou te iludir nessa, tá? O Luiz Castro falava de 6 a 8 semanas para o jogador, de certa forma, adquirir totalmente as ideias do treinador. Tá? De 6 a 8 semanas. São quase 2 meses. O Botafogo, na Libertadores, não tem 2 meses. Não tem 2 meses. Botafogo... ele tem esse jogo importante contra a LDU que também não decide. Ele é importante, mas não decide a classificação. Se perder para a LDU, vai ficar muito mais difícil? Claro que vai. Você tem todos os adversários do grupo pontuando. E o Botafogo com 0 em 2 jogos. Mas depois vai ter 2 jogos dentro de casa. Aí também, se não vencer ninguém dentro de casa, pode dar adeus, é capaz de não ir nem para a Sul-Americana. Aí também é demais, né? Vai jogar contra o Universitário em casa. Aí não ganhar do Universitário do Peru em casa, dá adeus logo, aí não tem condição. Né? Então assim, não acho que perdeu para a LDU é adeus. Cara, nem acho o empate um resultado tão ruim. Porque dependendo, se houver um vencedor, né, em Junior Barranquilla e Universitário, o jogo vai ser na Colômbia, vamos lá, Junior vença, 1 a 0, 6 pontos para o Junior Barranquilla, 3 para o Universitário. Vamos supor, Botafogo e LDU repetem o 0 a 0 do ano passado. 1, 3, 6. Esquece o Júnior Barranquilla, né? Com 6 pontos, a gente tira o Júnior Barranquilla um pouco da nossa cabeça, e aí tem o Universitário em casa. E aí o Botafogo pode chegar a 4 pontos, vencendo o Universitário, ultrapassando o próprio Universitário. Aí depende do jogo LDU e Júnior Barranquilla. Questão de saldo, né? Que nesse momento o nosso saldo é pior, -2. Então, assim, nada está decidido na segunda rodada. Nada está decidido na segunda rodada. É claro que uma vitória na altitude, né, que seria inédito, fantástico, realmente muda o perfil, muda o nível do Botafogo, imediatamente, num curto prazo. E aí você vai para uma estreia contra o Cruzeiro, venceu o Cruzeiro fora de casa. Arthur Jorge... A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso aconteceu com o Luiz Castro. O efeito imediato, o Botafogo perdeu pro Corinthians 3 a 1, né, naquela estreia, e aí foi vencer o Ceará por 3 a 1. Um Ceará que tinha vencido o Palmeiras em São Paulo, vocês se lembram disso? O Ceará tinha vencido o Palmeiras na estreia, lá no Allianz Parque, por 3 a 2, cheio de moral. O Botafogo foi lá e venceu o Ceará por 3 a 1. Aí empatou com o Atlético Goianiense 1 a 1, né, no último minuto, no cruzamento do Saravia. Newton Santos lotado empatou com o Juventude, né? Poxa vida e tal. Aí lá em Brasília venceu o Flamengo, 1 a 0. Aí goleou o Ceilândia na Copa do Brasil. Aí venceu o Fortaleza no Newton Santos pelo Brasileirão 3 a 1. Pronto. Estou castrado, rumo ao título. Esse é o melhor Botafogo das últimas décadas. Tal. E aí, 4 derrotas consecutivas.
né? Empatamos com a América lá em Minas, depois perdeu para Goiás, Curitiba, Avaí, Palmeiras. Aí depois o trabalho não servia para nada. Assim, aí depois ganhou do São Paulo e do Inter. Não dá pra gente entrar nessa, porque o caminho, galera, é sempre da frustração. Então é entender que o que o Arthur Jorge precisa nesse momento fazer é estancar a sangria. E qual é a sangria? Defensiva. É estancar a sangria. Ter padrão ofensivo não significa que a zaga seja uma peneira, tá? Não é necessariamente isso. Tanto que eu repito, o Arthur Jorge ficou em 63 jogos, 24 deles sem levar gol com o Braga. E o Braga com padrão ofensivo. Então não é a mesma coisa. Ah, padrão ofensivo significa defesa aberta. Vou fazer 5, levo 3. Que foi o placar do último jogo do Arthur Jorge à frente do Braga, né? 5-3 no Portimonense. Não é isso, tá? Nesse primeiro momento temos um problema claro. A sangria defensiva. Eu acredito, né, que Rafael ou Damian Soares voltando à titularidade, não sei como é que tá o Marçal, se já volta contra a LDU, né? Ou o Danilo se pode atuar na zaga nesse momento, não sei como é que tá o Pablo. Também não acho que voltando seja titular imediatamente se não tiver entrosamento com o Alexander Barbosa, né? Acho que o Danilo seria melhor nesse momento. Então, acho que o Arthur Jorge tem que fazer as mudanças com calma, mas as mudanças pontuais, né? O que tem que ser mudado imediatamente? A zaga. E não é só o nome, é a linha de marcação. Essa questão da linha adiantada numa altitude, com jogo mais corrido, jogo mais veloz com uma zaga lenta, isso é tiro no pé. Não dá para o Arthur Jorge fazer isso. Eu tenho certeza que alguém vai chegar, né? Jogadores experientes de Libertadores, próprio Danilo, Alexander, Barbosa, Tietê, Savarino, falar, ó, cara, não dá, a gente não pode fazer isso não, porque o jogo é corrido, né? Aí é besteira. Também não dá para você tomar pressão o tempo inteiro, né? Então, assim, o Arthur Jorge vai ter trabalho. Mas a ideia dele, ele já deixou claro. O jogo é propositivo, o sistema de jogo é ofensivo e ele quer enxugar o elenco. Quando ele fala em enxugar o elenco, é que ele está vendo alguns jogadores ali que não vão se adequar à ideia de jogo dele. E o Luiz Castro fez isso também. A gente chiou porque ele mandou embora o Erisson, o Botafogo mandou embora um monte de jogador pro Molenbeek, tal. Isso pode acontecer. O Arthur Jorge ele vai fazer uma análise, ele já falou que vai enxugar o elenco, mas também já quer reforço. E quer reforço para a zaga. Então, imediatamente ele precisa de um jogador para atuar nesse setor direito. Porque o Alexander Barbosa me parece ter muita competência para jogar ali de titular na esquerda, mas é preciso um jogador com a mesma ou mais competência do que ele para atuar pelo lado direito, né? Então o Botafogo está no mercado, o Arthur já deixou muito claro que quer, que precisa, e isso é muito bom, porque o Botafogo tende a ficar mais competitivo, tá certo? Semana importante e a gente vai trazendo aí ao longo dos plantões tudo sobre Botafogo e LDU, tudo sobre os treinamentos do Botafogo, reforço, a gente vai trazendo aqui para vocês, tá certo? Fico por aqui, beijo grande, saudações alvinegras, fui!